Bem, conhecendo um pouco sobre os refrigeradores especiais, principalmente sobre a classificação deles, né? Classificação pelo Inmetro e classificação como próprios fabricantes eles colocam no mercado, como também um ponto essencial para entender sobre os tipos de degelo, né? Porque os equipamentos podem ser classificados também pelo tipo de degelo que eles apresentam, assim também como eles podem ser classificados de acordo com a temperatura que eles alcançam no compartimento do congelador. Então, a primeira classificação dos refrigeradores que a gente está encontrando, ou a família, né, está no anexo 2 da portaria do Inmetro, número 577/2015. Né? Essa portaria tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos de avaliação da conformidade para refrigeradores assemelhados e classifica esses equipamentos em família. O que é família? É o conjunto de modelos de refrigeradores e assemelhados. Então, ou seja, não é só refrigerador, é também assemelhado, né? De um mesmo fabricante, mesma unidade fabril, mesmo processo produtivo, cujos princípios funcionais e de construção mecânica e elétrica sejam conforme a tabela a seguir. Então, o Inmetro classifica os equipamentos de refrigeradores assemelhados em famílias: frigobares e refrigeradores, refrigeradores frost-free, combinados, combinados frost-free, que dentro dos combinados frost-free faz parte também o side-by-side e o French door, congeladores horizontais, congeladores verticais frost-free. Esses três é da linha do somente freezer, tá? Os congeladores seria o nome mais técnico para ele, mas só que é mais popularmente conhecido como freezer, né? Esses equipamentos são os congeladores, é o freezer horizontal, o freezer vertical e o freezer vertical frost-free, tá? Que pelo Inmetro é classificado como congelador. E aqui é o refrigerador, que é apenas o refrigerador que apenas tem um compartimento de refrigerador, não tem um compartimento freezer. Aqui eu tenho o refrigerador, que ele é até frost-free, né? Mas não tem um compartimento, na verdade, de freezer. E aqui já é os combinados, onde eu vou ter o compartimento de refrigerador e o compartimento freezer, nesse e nesse modelo. Aqui os combinados, eles na verdade é como se fosse uma subfamília aqui, tá? É combinados e combinados do tipo frost-free, combinado do tipo side-by-side, combinado do tipo French door, que não se resume somente a isso aqui, tá? O combinado, os fabricantes criam várias variações desse tipo do combinado, tá? Então aqui é a classificação do Inmetro e aqui é o que os fabricantes oferecem ao mercado variações de modelos de equipamento da tabela acima, diferenciando-os apenas em suas características de design e acabamento, ou atribuindo nomes comerciais, né? Então, dentro dessa tabela aqui, é o que o Inmetro classifica os equipamentos da refrigeração doméstica, né? No caso, os refrigeradores assemelhados. Porém, os fabricantes eles pegam essa tabela e também colocam, né, novas concepções, novos designs nos equipamentos, ou até mesmo colocam nomes comerciais, né, melhores, que normalmente não vai ser vendido um refrigerador combinado, tipo assim, não é um nome muito comercial, né, chamá-lo dessa forma, né? Então é melhor chamá-lo de side by side, de French door, né, de inverse, bottom freezer ou side inverse. Esses nomes eles são bem mais chamativos, né, do que só chamá-lo de combinado, tá? Então aqui o que está em negrito é basicamente os nomes que a gente tem na tabela, e o que tem aqui são as variações que a gente encontra no mercado. O frigobar ele pode ser encontrado com o nome de refrigerador compacto. O refrigerador, ele no mercado é mais conhecido apenas como refrigerador de uma porta, tá? É mais conhecido como refrigerador de uma porta. O combinado, ele é mais conhecido como refrigerador de duas portas ou duplex, né? O refrigerador é combinado. E dentro ainda da categoria do combinado, a gente vai estar encontrando aqui o inverser, bottom freezer e o freezer embaixo. O que isso quer dizer? Basicamente, isso aqui já está traduzido, né? Freezer embaixo. Inverser e bottom freezer quer dizer que ele o que a gente tem normal de refrigeradores, dos combinados, o duplex, né? É o freezer no compartimento de cima e o refrigerador no compartimento de baixo. Nessa categoria aqui desses equipamentos, tá? É invertida, por isso que ele recebe o nome inverter, não é inverter, tá? Inverter é tecnologia, no caso, para o compressor.
Isso aqui, inverse, é pelo fato deles substituírem, não é substituir, não, mudarem de posição o freezer em relação ao dos convencionais, né? Dos modelos combinados duplex convencional, onde o freezer na parte de cima e o refrigerador na parte de baixo nesses modelos. Já nesses modelos, que também é um refrigerador combinado, ou seja, vou ter um refrigerador e um freezer, só que o freezer vai ficar na parte de baixo e o refrigerador vai ficar na parte de cima. Então por isso recebe o nome de inversa, bottom freezer ou freezer embaixo. Aí depende do fabricante, né? A gente tem aqui os fabricantes dando nome diferente, tá? Freezer embaixo quem chama é a Consul, bottom freezer quem chama é a Electrolux e inversa quem chama é a Brastemp. Só que a Electrolux também chama de inversa, tá? Só que ela é mais conhecida como bottom freezer. Ela tenta colocar esse nome, né, comercial de bottom freezer, né, para tentar diferenciar um pouco do seu concorrente aí, que é o grupo Whirlpool, né, que é responsável aí pela Brastemp e pela Consul, né? A Consul simplesmente, como ela tem um apelo mais popular, então ela não costuma usar nomes né, em inglês, né? Ela costuma usar mais nomes mesmo populares, né? Nomes em português para facilitar o acesso às massas, né? A Consul, ela faz parte, é uma marca, tá, do grupo Whirlpool. Do grupo Whirlpool faz parte a Consul e faz parte a Brastemp. A Brastemp seria os equipamentos já de ponta, né? Os equipamentos já o que chama de high-end ou equipamentos top de linha, né? À toa que a Brastemp ela só trabalha com equipamento frost-free, ela não trabalha com equipamento de degelo manual ou semiautomático, tá? Ela só trabalha com equipamento frost-free, a Brastemp. Já a Consul trabalha desde degelo manual até frost-free, ela pega vários tipos de equipamento. Tá? A gente tem ainda na categoria dos combinados, a gente tem o equipamento que é o French Door, que é porta francesa, né? Seria a tradução aí do French Door, e que também aí seria o refrigerador 3 portas e o side inversa, né? O que é o side inversa? Tá? O side inversa é simplesmente que você tem um freezer na parte de baixo e você tem o side pelo fato de ser duas portas no compartimento do refrigerador. Aqui também, né? O side by side eu não coloquei aqui, tá? Mas o side by side ele simplesmente é caracterizado pelo fato de que ele tem duas portas, né? E o freezer está no lado esquerdo e o refrigerador na parte direita da porta. Tá? Do compartimento, o compartimento direito é o do refrigerador, o compartimento esquerdo é o do freezer. Esse é o side by side, é o lado a lado, né? Onde eu tenho um freezer de um lado, refrigerador de outro. Aí o side inversa é simplesmente o compartimento do refrigerador em cima e o freezer embaixo. A diferença é que o compartimento do refrigerador são duas portas, tá? E o freezer é somente uma porta. Só que aí no somatório eu vou ter 3 portas. Tá? Então aí o fabricante pode chamar esse refrigerador 3 portas, pode chamar de French Door ou pode chamar de side inversa. Tá? Um desses 3 nomes também aí vocês vão estar encontrando para esse tipo de equipamento. O anexo 1 da portaria do Inmetros, a mesma portaria que é a número 577 de 2015, ela estabelece a classificação dos equipamentos de acordo com a temperatura nominal de classificação e o número de estrelas baseado na temperatura mais elevada obtida no compartimento do congelador em sua seção. Então a gente tem os equipamentos classificados também pelo número de estrelas de acordo com a temperatura no compartimento do congelador. Então se a temperatura na seção aqui, a temperatura do congelador for maior que menos 6 graus Celsius, lá no compartimento do congelador, se for maior que menos 6, a temperatura nominal de classificação é 0 graus. E o número de estrela é 0, ou seja, não recebe estrela nenhuma. Para poder receber uma estrela, esse equipamento, ele precisa que a temperatura no congelador ou em sua seção do congelador seja menor ou igual a 6 graus negativo, 6 graus Celsius negativo. Então ele recebe uma estrela e a temperatura nominal de classificação é menos 6, mesmo que tenha ficado menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 ou até menos 11,9 graus Celsius, tá? Então qualquer valor de menos 6 até menos 11,9, a classificação que ele vai estar recebendo é a classificação de menos 6, é a temperatura lá no congelador de menos 6. Vai receber uma estrela
na classificação. E se esse equipamento no compartimento congelador alcançar uma temperatura menor ou igual a menos 12 até seu menos 17,9 graus Celsius, ele vai receber 2 estrelas de classificação e a temperatura nominal vai ser de menos 12, independente se ele alcançou menos 13, menos 14, menos 15, não vai interessar, ele vai receber a temperatura nominal de classificação de menos 12. Essa classificação intermediária não é tão comum, normalmente isso aqui é mais para as prateleiras, né? Os fabricantes eles alcançam essa classificação na prateleira, né? Na porta, nas prateleiras que ficam na porta do compartimento do congelador, tá? Que alcança essa temperatura. Normalmente nenhum fabricante, ou o fabricante trabalha com menos 6 ou menos 18, tá? Que aí menos 18, para ele receber 3 estrelas e estar na classificação de menos 18, a temperatura no compartimento do congelador ou em sua seção, tá? Tem que ficar menor ou igual a menos 18 graus. Independente de chegar lá a menos 20, menos 25, isso não interessa. É menor que 18? Sim, então se é menor que 18, então ele vai receber a classificação de menos 18 graus Celsius, 3 estrelas. Tá? Essa é a classificação das estrelas que vocês veem normalmente ou na etiqueta do Inmetro, no selo do Inmetro, né, que vem, ou vem no próprio adesivo do compressor, vem indicando, né, o fabricante ele faz questão de identificar, né, qual é a classificação e número de estrela que o equipamento dele recebe. Agora o sistema de degelo, o próprio Inmetro também classifica, tá, o sistema de degelo dos equipamentos em manual, semiautomático e automático. Tá? Essas 3 classificações que ele recebe. As demais são variações, né, que os fabricantes eles acabam conseguindo dentro dessas espécies, né, que seria aí o automático, o semiautomático e manual. No manual, a característica de um equipamento que o sistema de degelo dele é manual é que precisa descongelar quando a camada de gelo no evaporador for superior a 1 centímetro. No caso aqui, essa recomendação é do fabricante Consul. Então, toda vez que a camada for superior a 1 centímetro no evaporador, você precisa descongelar o equipamento. A temperatura de classificação normalmente que eles recebem, que é a temperatura do congelador, é menos 6 graus Celsius. É uma estrela que recebe para esse tipo de equipamento. Por quê? Porque esse é apenas um refrigerador com compartimento congelador, mas não um compartimento freezer para alcançar menos 18. Tá? Esses refrigeradores são os refrigeradores de entrada, refrigerador só de uma porta, onde é necessário, toda vez para fazer o degelo, desligar da tomada. Você tem esse conveniente. E no momento de degelo, a água de degelo acumula na bandeja abaixo do evaporador. O que você precisa fazer? Remover a água acumulada. Então você tem esse conveniente, mas é o equipamento de mais fácil acesso que você tem aí no mercado, né? O preço mais acessível é desse tipo de equipamento manual, de degelo manual, que inclusive está saindo, né, do mercado, tá? Com o passar do tempo, né, hoje já um equipamento frost free já não é mais um equipamento de luxo, né, o que antes era, né? Hoje em dia você já tem equipamentos mais presentes na residência, principalmente os semiautomáticos, né? Estão ganhando bastante mercado o semiautomático e o frost free do tipo ciclo defrost, né? Está ganhando bastante mercado, as pessoas estão tendo bastante acesso a esse tipo de equipamento e quase que o manual não tem mais, né? À toa que a Electrolux não oferece esse equipamento, tá? Só quem está oferecendo isso de fabricantes que eu falo, os 2 maiores fabricantes, né? Que é o Whirlpool, o grupo Whirlpool e a Electrolux. É claro que se for olhar em outros fabricantes, né, ele pode até ter sim esse equipamento, outros fabricantes. Mas quem está pegando os mais populares, né? Os fabricantes mais populares, e claro que a Whirlpool, relembrando, né, ela representa a Consul e também representa aí a Brastemp. E como eu falei, a Brastemp ela não tem equipamento que seja de degelo manual semiautomático. A Brastemp ela somente trabalha com frost free. Tá? Semiautomático, também chamado de degelo seco. Quem é que chama de degelo seco? A Consul. Tá? A Consul ela chama de esse degelo do tipo semiautomático, ela apelidou, né? Ela chama de degelo seco. Precisa descongelar antes que a camada de gelo no evaporador ultrapasse o pino indicador de degelo, no caso isso da Electrolux. Tá?
ou o perfil indicador de degelo no caso da Consul. Então, ou seja, dependendo do tipo de equipamento, ele vai ter um indicativo de limite para a camada de gelo, tá? Para a criação lá da camada de gelo. Tá? Então, não pode ultrapassar ou o pino indicador de degelo no Electrolux ou o perfil indicador de degelo no equipamento do fabricante Consul. Tá? A temperatura do congelador, mesmo tendo um equipamento do tipo semiautomático, né? A temperatura no congelador aí ele está classificado como menos 6 graus Celsius, recebendo apenas uma estrela. Características gerais, independente aí do fabricante, né? Não precisa desligar da tomada para fazer o degelo, então isso daí é uma vantagem em relação ao manual, que para fazer o degelo precisa desligar da tomada. Tá? Botão para acionamento do degelo, por que eu não preciso desligar a tomada? Porque eu tenho um botão para acionamento do degelo. Então, uma vez que você pressiona o botão, o degelo ele se inicia, tá? E termina de maneira automática. Tá? Uma vez que você aciona o botão, começa a ocorrer o descongelamento lá do evaporador, até que cesse, né, esse descongelamento e o equipamento volta a funcionar normalmente, sem precisar da sua intervenção. Tá? A água de degelo acumula na bandeja em cima do compressor, isso em alguns equipamentos da Consul e também em alguns equipamentos da Electrolux. Tá? Então tem as duas situações, tanto da Consul como da Electrolux, tem essa característica aí da água de degelo acumular na bandeja em cima do compressor. Não precisa remover a água acumulada, mesmo evapora com o calor do compressor. Tá? E em alguns modelos, há necessidade de remover, em alguns modelos, no caso de refrigeradores do tipo semiautomático. Tá? Há necessidade de remover a água de degelo acumulada na bandeja abaixo do evaporador. Tá? Então, aí no caso da Electrolux. Então, a Electrolux ela apresenta um equipamento que você aperta o botão para acionar o degelo, né? Acontece o degelo, mas uma vez que termina o degelo, você tem que ir lá remover a água que ficou acumulada na bandeja abaixo do evaporador, igual como a gente tinha aqui no degelo manual, tá? Que a água acumula numa bandeja abaixo do evaporador. Aqui no semiautomático, em um dos modelos da Electrolux, você também tem esse inconveniente. É claro que é um dos modelos, tem outros modelos que simplesmente a água também vai para uma bandeja em cima do compressor, tanto o Consul como também aí a Electrolux, né, tá? Ela tem esse equipamento. Os dois fabricantes têm esse tipo de equipamento. Tá? Ciclo aí de degelo automático. No ciclo de degelo automático, a gente tem duas situações. Pode ser ciclo defrost ou frost free. Tá? Tem essas duas situações de equipamento que você pode estar encontrando aí do tipo automático. O ciclo defrost ele possui um evaporador primário no compartimento freezer e um evaporador secundário, chamado de placa fria, no compartimento refrigerador. Acumula um pouco de gelo de forma aparente no compartimento freezer e precisa ser descongelado em torno de 2 vezes ao ano. Isso é a recomendação, né, que tem nos equipamentos da Electrolux. E 4 degelos por ano no equipamento da Consul. Tá? Então aí a Electrolux ela solicita que o usuário faça o degelo 2 vezes ao ano e a Consul solicita que o usuário do equipamento faça 4 degelos por ano. Isso onde? No compartimento freezer. Tá? No compartimento freezer. Precisa descongelar, basicamente o automático, né? Tinha esquecido, mas o automático é os equipamentos, né, de 2 portas. Tem automático também, tem frost free, né, equipamento só de uma porta, tá? Mas é mais comum as pessoas terem frost free com equipamento do tipo 2 portas, tá? Mas tem também frost free só com uma porta, para deixar bem claro isso. Precisa descongelar quando a camada de gelo no evaporador for superior a 1 cm, no caso recomendação da Electrolux, e 2 cm no caso da recomendação da Consul. Né? Então, toda vez que a camada de gelo for superior a 1 cm, isso lá no compartimento freezer, deixando claro, tá? Porque isso é ciclo defrost. Eu tenho o compartimento freezer, que é o degelo é manual, tá? E eu tenho o compartimento do refrigerador, que é na placa fria, onde o degelo aqui ó, é automático. Tá? Então, no compartimento do freezer, toda vez que a camada for superior a 1 cm para a Electrolux, descongelar o equipamento.
E quando for superior a 2 centímetros, no caso da Consul, descongelar o equipamento. O degelo é automático somente no compartimento refrigerador placa fria. E a temperatura do congelador ele recebe 3 estrelas porque ele está classificado em menos 18 graus. Só alcança 18 graus essa temperatura? Não. Lembrando que ele recebe a classificação da temperatura de menos 18. Mas é classificado como menos 18 qualquer equipamento que alcançar uma temperatura lá no compartimento do congelador, uma temperatura menor ou igual a menos 18. Então, mesmo que o equipamento tenha alcançado lá menos 25 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, ele vai receber a classificação de menos 18, tá? Porque isso aqui é padronizada para poder ele receber a classificação em números de estrela. E o frost free não acumula gelo no compartimento freezer de forma aparente. Então aqui a gente tem o gelo de forma aparente no compartimento freezer, você visualiza o gelo, né? E aqui no frost free você não tem o gelo de forma aparente. Mas eu já li que o frost free não cria gelo, ele cria gelo, tá? Só que ele cria gelo por trás do painel, onde a gente não consegue ter acesso, né? O usuário não consegue ter acesso. Só quem tem acesso ali já é o técnico ou o mecânico responsável por uma eventual manutenção no equipamento, tá? Mas então ele tem ali o forma-gelo, porque até então ele não teria um sistema de degelo. Aqui a gente tem equipamento de sistema de degelo. Então, ou seja, a gente viu o sistema manual semiautomático. E no frost free e no ciclo defrost, o degelo é automático. Para ocorrer degelo, eu preciso obrigatoriamente ter a formação de gelo. Só que aqui o gelo ele é descongelado de maneira automática no frost free. Então o usuário ele não tem acesso. Então é mais fácil os fabricantes colocarem na propaganda que não cria gelo, tá? É mais fácil para o usuário entender que o equipamento não cria gelo, mas ele cria gelo, só que não é de forma aparente. Em comparação aqui o ciclo defrost, que ele cria gelo de forma aparente. Aqui não acumula gelo no compartimento do freezer de forma aparente, mas ele acumula gelo sim, tá? O ar refrigerado é insuflado para o compartimento refrigerador através de um duto. Aqui a gente viu que o compartimento do ciclo defrost, né, ele tem uma placa fria. Já aqui no frost free, ele não tem placa fria, tá? Esse tipo de equipamento, simplesmente o ar ele é insuflado através de um duto para o compartimento do refrigerador, tá? E a temperatura do congelador ele recebe também 3 estrelas, que no caso aí menos 18 graus Celsius. Está classificado na temperatura de classificação de menos 18 graus Celsius. Características gerais, tanto do ciclo defrost como do frost free, é que não precisa desligar da tomada, o frost free e o ciclo defrost para realizar o degelo, mas somente na placa fria o ciclo defrost, tá? Na placa fria lá no compartimento refrigerador. No compartimento freezer do tipo ciclo defrost você precisa fazer degelo manual. E equipamentos do tipo frost free você não faz degelo nenhum, nem precisa desligar a tomada, né? Você não faz degelo de maneira nem manual, nem de maneira semiautomática, ou seja, não precisa acionar nenhum botão para fazer esse degelo aqui no frost free. No ciclo defrost também não, mas na placa fria você não precisa, tá? No compartimento freezer você precisa, e aqui você não precisa nem no compartimento freezer, nem no compartimento refrigerador ficar fazendo degelo. O equipamento faz degelo de maneira automática, tá? Esse degelo automático programado pelo fabricante, é degelo automático programado pelo fabricante, ou seja, você não tem como um controle sobre esse degelo. O próprio fabricante já determina quando que vai ser o degelo, ou através de um timer em modelos mais antigos, um timer eletromecânico, ou através de uma placa eletrônica, né, onde tem a programação lá para ele fazer o degelo baseado em vários fatores que o fabricante pode estar colocando, tá? Ou de maneira já automática, né? Esses fatores, por exemplo, hora, pode a cada 6 horas de funcionamento fazer um degelo, a cada 8 horas de funcionamento fazer um degelo. Ou ele pode fazer isso de maneira dinâmica, baseado na quantidade de umidade e na temperatura externa que tem um ambiente, tá? E como também na quantidade de vezes que abre e fecha a porta do refrigerador. E baseado na carga térmica que ele tem ali no interior do equipamento, tá? Então isso já é um sistema de degelo mais inteligente.
sendo colocado somente refrigeradores com mais caros, né? Mais tops de linha, que você tem esse sistema mais inteligente. É como se fosse já uma inteligência artificial. Tá? É uma programação através da inteligência artificial que justamente ele faz baseado, né, na situação que realmente está acontecendo. Ou ele faz isso através de sensores, ou ele pode fazer isso de maneira automática. Com os sensores, né, ele capta isso dos sensores, vê qual é a situação que o usuário costuma abrir e fechar a porta, verifica também as condições do ambiente e o próprio sistema eletrônico decide, é isso mesmo, decide a hora que vai fazer o degelo. Tá? Não é programar, nem mesmo o fabricante tem acesso a isso. Tá? A questão da programação. O próprio equipamento aprende com o horário que ele vai fazer e quando que ele vai fazer o degelo do equipamento. Tá? É o sistema inteligente de degelo que é encontrado em refrigeradores mais caros. Tá? Não precisa remover a água acumulada, a mesma evapora com o calor do compressor, ou tubo de descarga, ou do condensador. Tá? Com o calor do compressor, ou tubo de descarga, ou condensador. Por quê? Porque qualquer um desses três elementos, tá, pode fazer a água de degelo evaporar. Então a água do gelo que foi derretido lá do evaporador, o gelo que foi derretido e foi transformado em água lá no evaporador, escoa por um sistema de dreno em que cai dentro de uma bandeja. Essa bandeja pode estar em cima do compressor, pode estar ao lado do compressor, onde vai ter o tubo de descarga dentro dessa bandeja, uma parte, né, uma seção do tubo de descarga dentro da bandeja, ou você vai ter o condensador dentro dessa bandeja. Tá? E a água justamente vai evaporar devido ao calor, né, dissipado por um desses três componentes. O compressor aquece o funcionamento, o tubo de descarga aquece quando o compressor está em funcionamento e o condensador também aquece quando o compressor está em funcionamento. Então, dependendo do fabricante, né, do projeto dele, ele pode colocar uma bandeja em cima do compressor ou ao lado, fazendo com que um desses componentes faça a evaporação de maneira automática da água que está sendo acumulada no interior dessa bandeja. Tá? Aqui a gente tem exemplo de refrigerador de uma porta, que é um refrigerador Consul com degelo manual 239 litros, é o modelo CRC 28, né? Onde eu vou ter aí simplesmente refrigerador de uma porta, aqui as características dele, e o compartimento do congelador aqui em cima é a bandeja onde vai acumular a água de degelo, do degelo, né, que vai, quando você for desligar a tomada e fazer o degelo, a água vai escoar nessa bandeja e o usuário vai precisar retirar essa bandeja para jogar a água que se acumulou. Então aqui a gente tem o evaporador de alumínio, placa de alumínio prensada, são duas placas, uma prensada uma na outra, onde eu tenho ranhuras, né, por onde passa o fluido refrigerante no interior das duas placas. Tá? Esse evaporador é do tipo aí, é conhecido como tipo roll bond. Tá? A gente tem o outro ainda na categoria de refrigerador de uma porta, também refrigerador Consul, só que esse é semi-automático. Eu ainda tenho um evaporador aqui à mostra, né, visível, onde você vai ter agora aqui um indicativo de degelo. Toda vez que ele alcançar aqui esse perfil, né, você vai ter que fazer o degelo. Só que agora você não tem mais aqui uma gaveta, né, em que vai precisar remover a água. Tá? Simplesmente essa água ela escoa por um dreno e vai para o compressor. Então você aperta aqui o botão de acionamento, nesse caso aqui do Consul específico, é aqui no termostato. Você pressiona aqui o botão, uma vez pressionado, se inicia o degelo desse equipamento. Tá? Então esse aqui é um exemplo de equipamento do tipo semiautomático, onde tem o botão de acionamento. Tá? E esse botão de acionamento fica no termostato. Nem todos vão ficar aqui no interior do equipamento. Por exemplo, o da Electrolux fica no painel aqui da travessa frontal, aqui em cima. Tá? O da Electrolux do modelo semiautomático fica aqui no compartimento superior da travessa. Tá? Aqui a gente tem ainda um refrigerador de uma porta, ainda da Consul, né? E do tipo Frost Free. Tá? Uma porta da Consul tipo Frost Free, onde aqui eu vou ter o compartimento congelador
e também a água vai cair por um sistema de dreno que vai fazer aí vai escoar para a bandeja, que no caso vai estar em cima do compressor. Tá? Então a gente tem aí exemplos de equipamento. E o que eu aconselho para vocês agora, principalmente quem está entrando na área, ou quem já trabalha na área, mas trabalha pouco com refrigerador, não conhece todos os refrigeradores que foram apresentados aqui, ó, nessa tabela. Eu não conheço o modelo inverso, eu não sei qual é o verso, eu não sei qual é o side inverso. Então o que você tem que fazer agora? É você simplesmente entrar no site do fabricante e ver as características de cada equipamento desse. Tá? É basicamente isso que você tem que fazer. Eu separei uma lista aqui de equipamentos que vocês podem estar vendo do fabricante aí da Electrolux. Tá? Isso aqui se encaixa apenas para Electrolux. Isso aqui foi tirado, selecionei alguns equipamentos de vários tipos lá e que vocês podem estar acessando o site e conhecendo, baixando o manual do usuário, né? Que ele fala um pouco do equipamento, as funções que o equipamento apresenta. Tá? Isso aqui é importante principalmente para quando você estiver entrando na área, você já saber o equipamento, como é que ele trabalha, quais são as recomendações que você pode estar dando para o seu cliente. Se ele te pedir a opinião dos refrigeradores, você já vai saber indicar os refrigeradores, né? Saber quais são os modelos mais vendidos, quais aqueles que apresentam maiores problemas já em campo. Você digitando esse modelo lá no YouTube, você vê vários vídeos, né, de tanto do fabricante falando um pouco do equipamento, como também você vê vídeos de mecânicos, de técnicos em refrigeração fazendo manutenção desses equipamentos, dando dicas desse equipamento, tá? Através desse modelo, que você basta digitar esse modelo, você consegue ter acesso. Então aqui tem vários exemplos para vocês pesquisarem. Tá? Deixei aí para vocês pesquisarem e lerem um pouco sobre eles. Como é que vocês vão estar encontrando? Primeiro eu vou mostrar aqui como é que entra no site. Eu já separei o site da Consul, da Electrolux e o site aqui da Brastemp. Tá? Separei aí os sites. O site da Consul, basicamente você digita lá no Google, né, que você encontra o site. Tá? Você digita aqui o Google. Aqui no Google, Consul. E você já vai ser direcionado aqui para o site da Consul. Você não precisa ficar decorando o site, que o próprio Google já vai te dizer aí o site da Consul. O da Electrolux, mesma coisa, você vai no Google, digita aí Electrolux, aqui ó, Electrolux, que ele vai te dar também aí, você clica aí, loja.electrolux.com.br e vai ser direcionado para o site. Tá? Então aí foram os exemplos, né? Para você encontrar aí o site da Brastemp é a mesma coisa, tá? Então já está separado aqui os 3 sites. Então a gente vai visitar primeiro aqui o da Consul, na área de geladeiras. E vocês vão ver justamente aquelas classificações dos refrigeradores que a gente viu aqui pelo texto. Então eu vou ter aqui, ó, posso filtrar por geladeira de uma porta, geladeira de 2 portas, pela cor branco, inox ou evox. E o tipo de degelo, frost free, manual, ciclo defrost e degelo seco. Lembrando que o degelo seco é o semiautomático. Tá? O degelo seco é o semiautomático. Então você pode vir aqui em degelo manual e você vai ter acesso aí ao equipamento de degelo manual aqui que é o CRC 28, que é o mesmo que eu tinha separado aqui, ó, mostrado ele. Aqui o guia CRC 28. Mesmo CRC 28, você tem aí acesso a esse equipamento. Você consegue visualizar como ele é internamente, né, através de várias fotos. E um dos pontos importantes que eu vejo é mais no final, você vê as especificações técnicas do equipamento. Aqui fala a capacidade dele em litros, diz o tipo de degelo, mas aqui tem algumas, a classificação energética, ó, que são obrigados a colocar. Refrigerador, fabricante é o Whirlpool, a marca é Consul, tipo de degelo manual, o modelo CRC 28. Né? Aqui a temperatura do congelador, 1 estrela, menos 6 graus Celsius. Né? Então eles são obrigados a colocar isso aqui devido, quem adesiva isso aqui, né, é o selo do Procel, né, através do Inmetro. Tá? Que é através daquelas portarias, né, que ele justamente
elas são para classificar, para preencher esse selo que vem em qualquer equipamento aí da linha branca, tá? Ou da linha de refrigeração doméstica. Você vem aqui e tem acesso ao guia rápido e o manual do produto. Sempre aconselho dar uma olhada nesse guia rápido, que aqui vocês vão ter acesso justamente aqui ao print, né, que eu tirei para colocar lá no equipamento, e fala sobre o degelo, fala um pouco sobre as recomendações que o usuário tem que ter no equipamento. Mas, professor, eu preciso do conhecimento técnico desse equipamento, né? Preciso das características técnicas, preciso do diagrama elétrico, preciso saber qual é o gás, quanto que é o gás, qual é o compressor que ele trabalha, né? Infelizmente, por exemplo, do grupo IRPO é difícil conseguir essas informações. Do Electrolux é um pouco mais fácil, vou já mostrar como conseguir, né? Os equipamentos do grupo IRPO, até mesmo da Electrolux, tá? As informações técnicas dos equipamentos, os fabricantes disponibilizam somente para a rede autorizada, tá? Eles não distribuem isso aí para todas as pessoas, somente para a rede autorizada. Então, se você quer saber qual é o gás, qual é a corrente elétrica, se não vir no adesivo, que normalmente vai vir, né? Qual é o gás, qual é a carga de gás, qual é a corrente elétrica, isso até vem no adesivo. Mas outras informações, tipo, eu quero saber como é que se testa o sensor, qual é a resistência dos sensores, como é que testa o motor ventilador, eu quero saber como é que testa o timer desse equipamento, eu quero saber o diagrama elétrico desse equipamento. Essas informações mais técnicas você só vai ter se você for da rede autorizada, ou então se você conhecer alguém que tem esses manuais, ele possa disponibilizar para você, tá? É somente dessa forma que infelizmente a gente consegue ter acesso, né, aos manuais técnicos do equipamento. As demais informações realmente experiência, é campo. Toda vez que você for trabalhar com equipamento, você tem que ter um caderno que você já anota qual é o sensor que aquele determinado equipamento trabalha, qual é o térmico, qual é o compressor, tá? Assim você consegue ter um caderno de anotações e você não fica mais dependendo dessas informações. Ou então você realmente pesquisa, tá? Pesquisando você acaba encontrando algumas pessoas que têm acesso a essas informações e eles conseguem estar te passando, tá? As informações técnicas. Daqui a pouco eu mostro algumas informações da Electrolux. A gente vai terminar aqui o da Consul. Vamos mostrar aqui o Frost Free. Vou desmarcar aqui o manual e mostrar equipamento do tipo Frost Free. Tenta marcar aqui, ó, sobre quando você seleciona por preço, menor preço, que ele vai te dar aí a categoria dos equipamentos, né, em menor preço. Sempre dá uma olhada nos equipamentos baseado aqui nas recomendações, ó, nos comentários. Então repara que esse modelo CRB36 ele é do tipo Frost Free e em torno de 64 pessoas. Teoricamente, 64 pessoas compraram. Teoricamente, né? Se elas deram opinião, então porque pode ser que elas compraram. Esse equipamento, 32 pessoas compraram ou comentaram. Esse equipamento, 134 pessoas comentaram. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho aqui o CRB36, CRB39 e o modelo CRB39AB. Então, entre os três, o que eu faço? Eu vou direto olhar esse daqui, ó, porque é o que mais comentou, então quer dizer que o mercado, as pessoas estão comprando mais esse equipamento em relação a esses outros dois. E sendo que, como eles são modelos, são do mesma família, né, do modelo, só que o que muda aqui? É só a capacidade. Esse aqui é 300 litros, esse aqui é 342 litros, esse aqui também é 342. Esses dois são CRB39, só que um é branco e o outro é inox, né? Então o que mudou basicamente um é branco, o outro é inox, e o que mudou desse para esse, ou desse para esses dois, é que esse aqui é 300 litros e esse aqui é 342 litros. Então você percebe que as pessoas estão comprando mais o de 342 litros. Porque esse modelo aqui, o custo dele, né, em relação ao outro, é claro que aqui está um pouquinho diferente, mas dependendo da situação, o fabricante pode fazer algumas promoções, ou então as pessoas veem que esse aqui, levar 42 litros é melhor, a mais, né, em relação a esse é melhor do que levar esse daqui. Então as pessoas possivelmente estejam comprando mais esse equipamento. Então o que você faz? Procura informações sobre esse equipamento, lê o guia do usuário desse equipamento, lê o guia rápido desse equipamento, vai no YouTube, digita esse modelo aqui, o CRB39, né? Vê o que os mecânicos estão comentando sobre esse equipamento, tá? Para você ter mais informações sobre ele, que é o que mais estão utilizando. É só esse? Não, tá? Aí tem mais pessoas comprando esse daqui, 16, 15, você quer comprar baixo.
Esse aqui já estão comprando bem mais, ó, o CRM43. Então, mesma coisa, você vai lá, abre esse aqui desse equipamento, refrigerador combinado, tipo Frost Free, aqui, ó, 2 portas. Você vem aqui, lê as especificações dele, lê aqui a classificação energética, ó, é um refrigerador combinado. O degelo dele é automático, o modelo é CRM33, o consumo de energia dele é 55,8 kW, classe A. Ele recebeu aqui, ó, classificação de 3 estrelas, a temperatura do congelador é menos 18, tá? Menos 18 graus Celsius. A capacidade de congelamento dele em 24 horas é de 4 kg, ou seja, ele congela 4 kg de produto colocado lá no congelador em 24 horas. Tá? Então aqui você tem aí o selo do Procel. Aqui você tem o guia rápido, onde você consegue ver informações do equipamento, como é que ele é, tá? Qual é o nome de cada componente desse que está aí numerado. Você consegue saber aqui como é que você faz a seleção do controle de temperatura, tá, do equipamento. Você consegue saber aí se ele, no caso, se ele é frost free, né? Como é que vai fazer aí o degelo dele, para onde que vai a água, tá? Ele tem aqui, ó, sobre não colocar equipamentos, roupas nem nada na traseira do equipamento. Aqui a bandeja em cima do compressor. Então você tem algumas informações básicas aí do equipamento, tá? Informações aqui sobre tamanho, peso sem embalagem e afins, né? Então sempre dê uma olhada nesse guia rápido. Depois, informações mais técnicas, infelizmente a gente não consegue diretamente com o fabricante, tá? Porque eles fecham somente para assistência técnica deles, mas a gente consegue várias informações na própria rede, né? Na própria rede que você pesquisar, aí você vai encontrar pessoas falando sobre esse equipamento, fazendo manutenção. Assim você consegue ter várias informações técnicas sobre esse equipamento. Então, indo aqui agora para a Brastemp, para encerrar aí do grupo Whirlpool, né? A Brastemp, você vem aqui, Brastemp, aí já tem aqui, ó, geladeiras, ver todas as geladeiras. Aí você tem aqui a seleção de refrigerador, 1 porta, 2 portas e 3 portas. Aí você vai ter o filtro baseado em litros, né? Do compartimento lá do equipamento. E vai ter aqui o formato, 1 porta, duplex, side by side, inverse e side inverse. Então aqui você selecionando, em vez de selecionar vendas, coloca aqui, ó, maior preço. Colocando aqui maior preço, vai te dar os equipamentos aqui, ó, side by side, como eu falei para vocês. Aqui o compartimento do freezer e aqui o compartimento do refrigerador no side by side. Aqui ele tem um ice maker, né, que você seleciona aqui e sai água gelada, ou então sai cubos de gelo, tá? Aqui a gente tem, ó, um frost free side inversa, ou seja, é como se fosse o side by side, só que aqui, ó, é compartimento do refrigerador. Aqui em cima é só refrigerador. E no compartimento do refrigerador ele tem 2 portas. E aqui embaixo é o compartimento do freezer, tá? Aqui também é a mesma coisa, é o side inversa. E aqui a gente tem o inversa, frost free. O inversa é frost free porque aqui no compartimento de cima é o compartimento refrigerador. E aqui no compartimento de baixo é o compartimento freezer, tá? Então, abrindo aqui vamos abrir aqui esse modelo para a gente só dar uma olhada como é que é. Mas como eu falei, procurem, né, entrar no site vocês mesmos, baixar os manuais, dar uma olhada como é que o fabricante ele dá de algumas informações já básicas, né, para a gente. Então aqui a gente tem o compartimento do refrigerador. As portas elas abrem nos 2 sentidos, aqui, ó, cada porta para um sentido, na verdade, né? E aqui embaixo o compartimento do freezer. Esse aqui é o modelo conhecido como frost free, né? Ele é frost free, side inversa, tá? Side inversa. Inversa por quê? Porque o freezer é no compartimento de baixo, tá? Então aí esse é o Brastemp. A gente pode estar dando uma olhada aqui no side by side. No side by side a gente tem aqui o compartimento do freezer e o compartimento aqui do refrigerador.
né? Então, os dois são na vertical. Tá? Agora, da Electrolux, o da Electrolux você vem, uma vez estando no site, você vem aqui em comprar por categoria, eletrodomésticos, geladeiras. Geladeiras e refrigeradores. Aí você vai selecionar e você ordena aqui também, ó, por menor preço. Eu não selecionei aqui o da Brastemp, porque não sei porquê, mas pelo menos no meu navegador não está funcionando o filtro. Se eu selecionar 3 portas aqui, ó, deixa eu ver se agora ele já ajeitou. Não, agora ele já ajeitou. Não, não ajeitou não, porque eu selecionei 3 portas e veio 2 portas, né? Eu não sei porque não está funcionando aqui o filtro, tá? Ó, selecionei só de uma porta, era para vir equipamento só de uma porta e não veio, tá? Aqui eu vou selecionar o menor preço, então no menor preço, qual é o equipamento de menor preço que ele tem aqui, ó? É o RE31, né? RE31, que é um modelo ciclo defrost. Então o que isso quer dizer? Que ele não tem, né? Ele não tem equipamentos do tipo degelo manual, tá? O fabricante Electrolux, ele já tem aí o ciclo defrost, que aqui ele chama de ciclo defrost, mas na verdade quando você abre aqui, ó, o RE31, ele é semi-automático, tá? Se você vem aqui, ó, a classificação energética dele aqui, aí não tem como mentir, ó. Aí aqui na classificação energética dele, ó, é semi-automático. Então o que isso quer dizer? Que não é o ciclo defrost. O ciclo defrost, você pegar aqui e filtrar só o ciclo defrost, ó, colocar aqui o ciclo defrost. São os refrigeradores combinados no ciclo defrost. A gente já tem aqui, ó, DC35. Vamos pegar esse aqui porque a gente já sabe, como eu falei, o RE31 não é ciclo defrost. Ele é semi-automático. Semi-automático é apelidado de degelo seco lá no da Consul, né? Aqui da Electrolux, talvez pode ter classificado errado, né? Talvez quem colocou aí a informação no site. Você pega aqui agora esse ciclo defrost que é o de 2 portas. Aqui a gente tem, ó, degelo automático, ó, tipo de degelo automático no compartimento refrigerado. Então o degelo dele é automático no compartimento refrigerado, que é o que a gente leu no ciclo defrost. A informação aqui do ciclo defrost que a gente leu. Do ciclo defrost, o degelo é automático somente no compartimento refrigerador na placa fria. Então essa informação que a gente teve pelo Inmetro, e aqui também é o que a gente está tendo aqui, ó, que o ciclo defrost, ele é automático somente no compartimento refrigerado e ele alcança a temperatura de menos 18, recebe classificação de 3 estrelas, né? E o bom do ciclo defrost em relação ao frost frio, olha só o quanto que ele gasta de energia, só 38 kW, quando a gente viu aquele o outro lá, o frost free, quase 50, né, kW, então ele acaba consumindo menos energia aí, o ciclo defrost. Tá? Então vocês vejam aí, eu deixei uma lista de equipamentos aqui, no caso aí da Electrolux, né, para vocês pesquisarem os modelos. Entrem em cada modelo desse, dá uma olhada nas características, o que caracteriza cada um. Vamos pegar aqui um para a gente estar vendo. O bottom freeze aqui. Ó. Não, bora pegar o DM84X aqui, ó, que é o French Door. O French Door, o porta francês aí. Vou desmarcar aqui, ciclo defrost. E vou colocar aqui 3 portas, French Door. Aí vai mostrar aqui o equipamento. O de entrada deles do French Door é o DM84X. Depois tem o DM85X. Depois tem o DM86X. Aqui em termos de mais vendido é o DM84. Tá? A gente também tem mais equipamentos aqui. O DM86V. O DM90X. E o DM91X. A gente tem vários outros aí equipamentos, né? Que é o compartimento freezer, só que ele tem 2 compartimentos. A diferença é basicamente essa, tá? Mas aí é o French Door. Abrindo aqui, por exemplo, o DM84, você tem aqui a visualização do compartimento interno aqui do DM84. Nesse modelo ele não tem Ice Maker, né? Aqui, ó, ele não tem Ice Maker, é um modelo de entrada mais simples. Tem o outro modelo lá que ele tem já o Ice Maker, né? Que é o DM85, se não me engano, a partir do 85 aqui, ó, isso mesmo. A partir aqui do 85, 86, ele já tem aí o Ice Maker. 86, o 90 e o 91. Esse DM84 não tem o Ice Maker. Tá?
Então, a informação importante que eu quero falar para vocês sobre como obter aí algumas informações do modelo aqui do Electrolux é que você vindo aqui no site, ó, manuais do Electrolux, ó, meuelectrolux.com.br. Então, se você vir aqui nesse site, aqui, ó, meu.electrolux.com.br/manuais. Vindo nesse site, você consegue pegar vários manuais, né, que você ter acesso, vários manuais do fabricante, tá, que normalmente você não teria no próprio site. Por exemplo, esse DM84 é um exemplo que o fabricante aqui ele não fornece o manual do equipamento, tá? Aqui no próprio site. Cadê o DM84? DM84X. Se você vem aqui em material técnico, ficha técnica, material de apoio, não tem o manual do equipamento, tá? Ele não fornece aqui no próprio site. É um dos poucos, tá? Porque normalmente tem é um dos poucos equipamentos, na verdade, do site que não está oferecendo, tá? Tem alguns aí que tem, outros não. Então, quando não tem, você vem no site de manuais, coloca aqui o modelo, que ele já pesquisa e te dá o manual. Ele te dá um manual bem simples, aqui de 435 KB, te dá um manual bem resumido sobre as informações do equipamento. E também ele te dá aqui um outro manual do mais completo sobre o equipamento. Deixa eu ver se aí a internet ajuda. Aí, enquanto isso, tem um outro site que você pode estar vendo também para pesquisar sobre peças da Electrolux. Tá? Para peças da Electrolux, você digita aqui ó, o modelo que você está querendo nesse site. Vou colocar aqui ó, o site. electrolux.force.com/vista explodida. Nesse site você consegue ter a vista explodida do equipamento, como também você consegue ter acesso aí a todas as peças, né, que o equipamento ele trabalha, tá? Você consegue ter a numeração e com isso chegar já na loja, né, com a numeração correta, tá? Então eu vou colocar aqui ó, o DM84X, mandar ele buscar. E vai me dar o modelo aí 189 e 289. Basicamente é a tensão, tá? Se você a nossa região é 127 volts, então sempre escolhe aqui o menor valor. Às vezes vai estar 189, às vezes vai estar 106, tá? Aí você escolhe aí o menor valor, que é basicamente aí a tensão correspondente à nossa região, tá? Aqui você vai ter o 00, 01 e 02. É basicamente as revisões. Você sempre pega o menor número, o maior número que tiver, tá? Que é o mais recente. Aí aqui você vai ter os compartimentos do freezer, a vista explodida do compartimento aí do freezer, tá? De todos os componentes com a numeração correspondente. Aqui você vai ter o nome da peça e o código da peça, que com isso você consegue, né, tá pesquisando aí o preço dessa peça se você não souber. E tem a vista explodida aí. Você tem aqui do compartimento refrigerador também, todas as peças do compartimento refrigerador, o nome dela, de acordo com o número, por exemplo, o número 1, eu não sei o nome dessa peça aqui, ó, do compartimento dele aqui, ó. Quem é o número 1? O número 1 é a gaveta inferior do refrigerador. O código da peça pelo fabricante é esse aqui, ó. Então você pega essa informação aqui, ó, manda pesquisar, ó, pesquisar no Google, que ele vai justamente procurar para ti exatamente, ó, pelo número que você deu aqui, ó, tá? Ele já vai cair direto nas informações o que você está procurando, tá? Então você consegue achar, ou até mesmo se não for na internet, quiser ir direto numa assistência autorizada da Electrolux, você vai direto com esse código da peça que você já vai saber qual é o que você está querendo, tá? Conjunto do gabinete duto. Aqui a gente tem ó, o evaporador. A gente tem a resistência elétrica aqui ó, envolvendo o evaporador. O micromotor, ventilador. Aqui a gente tem o painel, né, do damper. E aqui a gente tem o damper, o 44. Só ver se falei certo. O 44 é o damper. É o damper eletrônico. 44, damper eletrônico. É isso mesmo. É o damper eletrônico, o 44. O motor ventilador aqui ó, é o 43. Que a gente viu aqui, ó, 43. Motor ventilador. Já tem o código da peça. Tá? E aqui os sensores.
sensores e o fusível. A gente tem o 59 e o 52. 59 é a rede de sensores e o 52 são é o fusível térmico, tá? 59 e o 52. Então a gente procura lá, ó, kit sensor e o 59 kit fusível térmico. Aí você vem aqui, ó, queimou o fusível térmico desse DM84X aí, ó. Você vem aqui, ó, pesquisa, que ele já vai procurar diretamente aí o fusível que você está procurando, está querendo. Então, se ele vai te abrir aí os sites, você simplesmente vai ter que clicar, né, procurando aí o fusível correspondente que você está querendo, tá? Vou abrir aqui só um site, para mostrar, ó. Aqui o site, o kit fusível térmico do refrigerador Electrolux. Aí tem o kit, né, do fusível. Aí vê se ele se aplica. Ó. Ele se aplica aos modelos DF52, 51, 52, DF84, DF80. A DB, aparentemente, ele não se aplica ao que a gente estava procurando. Né? O que a gente está procurando é o DM84. Não tem aqui DM84, então aparentemente DM83, né? Então pode ser que sim ele se aplique ao DM84, tá? Teria que entrar em contato aí com o lojista para saber aí se ele realmente se aplica, tá? Se é o mesmo modelo, mas provavelmente é, tá? Se é 83 para 84, não, dificilmente o fabricante vai mudar aí muita coisa, tá? Então você tem aí acesso aí ao sensor, né? E você também tem acesso, por exemplo, aqui ao conjunto de portas, todos os componentes que vai estar aqui na porta do equipamento, tá? Na porta do equipamento vai estar também aí você que está atrás de algum componente específico, você procura aí, tá? Deixa eu abrir logo aqui o guia. Não, daqui a pouco eu abro, deixa aí por enquanto. Tá? E sistema de refrigeração. No sistema de refrigeração, você vai ver aqui ó, o compressor, o protetor térmico, o relé, o motor ventilador, o condensador dentro da bandeja, a bandeja aqui da água de degelo, né? Então a água de degelo vai escoar dentro dessa bandeja e o condensador está dentro da bandeja aqui, ó, tá? E nesse caso, esse modelo, né, ele tem um ventilador para fazer a convecção forçada desse condensador, tá? Aqui eu vou ter uma placa eletrônica, né, que eles chamam de módulo de potência aqui na Electrolux, tá? Que vai estar aqui na parte do compartimento, né, do refrigerador, tá? Então, por exemplo, eu quero saber qual é esse protetor térmico aqui, é o número 5. Número 5, você vem aqui no 5 e ele já te dá o protetor térmico. O protetor térmico é o 4TM771NFB. Você quer saber o relé já está aqui, ó. O relé é o SR17. Eu quero saber qual é o compressor que esse equipamento trabalha. Aí você vem aqui, ó, o número 9. Então, qual é o compressor? Você vem o 9. O 9 é o compressor TA1380. Então, você já fica sabendo qual é o compressor que esse equipamento trabalha. Vamos ver se ele vai abrir aqui o 380. Aqui, ó. Ver se ele abre alguma informação, mas normalmente isso é compressor de um quinto, tá? Esse TA80. Deixa eu ver se ele realmente é TA1380. Já esqueci se é isso mesmo. TA380, isso mesmo. TA380M. Tá? Vamos ver se ele dá alguma informação aqui. Ó. O refrigerante é o R600, é LBP, a aplicação dele. E não dá nenhuma outra informação. Então teria que procurar no datasheet, né, do compressor. Aqui pelo menos ele não dá informação nenhuma sobre o compressor. Tá? Aí você vai ter que procurar nos manuais técnicos, né, igual como a gente já viu antes, como é que identifica aí a potência do compressor, a capacidade, se quiser saber a capacidade dele comercial, né, referência comercial, se quiser saber a capacidade frigorífica, né, e várias outras informações você obtém aqui no site do fabricante mesmo, da Tecansa. Tá? Então é isso. Você tem essas informações, né, na vista explodida, facilita bastante para saber aí o compressor que o equipamento trabalha. Você está com um refrigerador, não sabe qual é o modelo do compressor, e se for Electrolux, você vem aqui no site da vista explodida e ele já vai te dizer exatamente qual é o compressor, né, que o equipamento trabalha. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, DF42, deixa eu ver se ele já achei o DF42. Aí eu já achou.
Vou pegar aqui o modelo mais recente, é o 01. Aqui, ó, vista posterior. Deixa eu ver se ele vai me dar o compressor. O número do compressor aqui é o 15. 15. Procurar aqui, ó. Ele já me diz aqui, ó, que o compressor é o EM2U60HLP. Ele também vai me dar aí o protetor térmico, vai me dar o relé PTC, vai me dizer que o capacitor é 12 microfarad, tá? Então tem várias informações que você vai estar encontrando aí, é uma outra maneira, né, de você encontrar aí as informações para o compressor. Tá? Vou baixar aqui, vou abrir aqui o manual que a gente estava vendo, o manual do usuário, lembrando que isso aqui é o manual do usuário, né? Que a gente vai estar vendo eletrônico, não é o manual técnico. Tá? Então aqui no manual do usuário desse equipamento, ele tem as informações de cada... como navegar também no painel de controle, né? Essa é uma informação importante para o mecânico que vai chegar na casa do usuário. Às vezes o dono do equipamento não tem mais o manual, você vai lá e baixa, né, o manual, e aqui ele vai te ensinar, ó, como você navegar aí pelo painel. Tá? E o interessante desse manual aqui, que não é algo comum de você ver em todos, né? É que ele, aqui no final dele, ó, ele te dá o diagrama elétrico, tá? Isso não é comum do fabricante te fornecer direto no manual. Na maior parte do tempo vai estar lá na parte de trás do equipamento, né? Ou então, ou vai estar no adesivo lá no equipamento, na parte traseira do equipamento, ou simplesmente só vai estar no manual técnico de serviço, que não é disponibilizado para quem não é da rede autorizada deles, né? Então aqui tem uma placa de interface, que é aquele painel de controle que a gente viu, uma placa principal, a energização, tem um motor ventilador, resistência de degelo, fusível térmico, a gente vai ter aqui o motor compressor, o relé de partida, o protetor térmico, aqui a gente vai ter uma resistência elétrica que é instalada no batente da porta do compartimento refrigerador, tá? desse equipamento. Aqui a gente tem LEDs, são as lâmpadas internas, são 4 lâmpadas, 3 para o compartimento do refrigerador, uma para o compartimento do freezer. Tá? Aqui a gente tem o sensor do freezer, sensor de degelo, sensor do refrigerador, sensor da porta do refrigerador e sensor da porta do freezer. Para que esses sensores, né, vê que é um interruptor basicamente, ou seja, é para ligar e desligar as lâmpadas, né, os LEDs que tem aqui ou no compartimento do refrigerador ou no compartimento do freezer. O damper é eletrônico, que vai fazer o controle do ar refrigerado no compartimento refrigerador. Tá? Então é isso que a gente tem, dá uma olhada nesses diagramas. Vendo esses LEDs aqui, ó, vendo essa resistência, a gente vai estar vendo ele aqui, ó. Virar para a esquerda. A localização dele, ó. Aqui vai estar a resistência, ó. A resistência do batente, né, que é essa aqui vai encostar aqui e a outra porta vai encostar nela. Então, justamente para evitar que crie gelo na porta, né, impedindo aí a abertura da porta, tá? Aqui um LED, LED e LED, que são os 3 LEDs do refrigerador. Como é que eu sei que é o LED? Que está o número 6. E o 6 aqui ele indica que é LED. Número 6, iluminação LED, 4 unidades. No caso é 3 no refrigerador e uma aqui no compartimento do freezer. Tá? E aqui no 15... ele não é suporte da prateleira das portas, tá? Ele não fala, mas aqui nesse lado aqui também tem uma resistência, tá? É aquela resistência que aparece no diagrama, mas aqui pelo menos como ela está embutida e não é uma informação para o usuário mesmo, né? Não importa para o usuário saber que tem uma resistência aqui, né? Isso só importa para o mecânico. Então, no manual de serviço vai informar que tem uma resistência aqui no manual técnico de serviço. No manual do usuário, infelizmente, não tem essa informação. Tá? Para não ficar sem informações de manuais, eu tenho alguns manuais aqui que eu deixei na pasta para vocês, é o manual de serviço. Aqui na pasta tem alguns manuais, mas não são tão novos, né? O mais novo que tem aqui é do DT80X, né? E também tem um outro aqui da Electrolux, só que ele é um modelo da Electrolux em inglês, tá? Do French Door, só que está em inglês o manual de serviço. Vou estar vendo se eu consigo alguns manuais de serviço para colocar aqui para vocês, tá? Tem algum modelo antigo aqui, por exemplo, da Brastemp, o BRM33, é um modelo bem antigo. Aqui tem até a data dele, ó, de 1998,
né? Então, se você encontrar aí no mercado ainda esse refrigerador, você tem aqui, ensina passo a passo você fazer os testes, né, de sensor, teste de placa, teste de motor ventilador, né? O diagrama elétrico, infelizmente, não está numa resolução boa para visualizar. Tá? Isso aí é o manual de serviço. Ele te diz aqui quais os defeitos que você pode estar encontrando com o equipamento, ó, botão do freezer, interruptor. Aqui no da Electrolux, você tem aí o manual de serviço. Ele te diz passo a passo aí para você fazer o diagrama elétrico, como desmonta o equipamento, como é que faz o teste, como é que diagnostica falha de equipamento em cada componente desse, né? Como faz a limpeza e manutenção, e dá também a vista explodida, né? Ele te dá aqui, ó, qual é o refrigerante, qual é a carga de gás, tá? Então você consegue ter várias informações aí nesse manual de serviço, que infelizmente não é disponível para todos. Aqui a parte interessante, ó, desse manual é que ele ensina a desmontar passo a passo cada item, ensina a testar, ó, cada item, tá? Ensina aí a testar, a usar o testador da própria Electrolux. Vamos avançar aqui, que é chegar onde que eu quero. Aí te dá a tabela de valores dos sensores de temperatura dela. E aqui, ó, matriz de falha, te dá essa matriz de falha de acordo com o que pode estar acontecendo. Ó, tensão muito baixa. Aí você vem aqui, ó, tensão muito baixa, né? Ou seja, o problema, na verdade, você começa aqui, ó. Compressor não liga. Se o compressor não liga, você tem um X aqui, ó, ou seja, falta de tensão na tomada. Qual outra possibilidade? Tensão muito baixa. Qual outra possibilidade para o compressor não ligar? Cabo de força, tá? Aqui a gente tem um outro problema, formação irregular de gelo no evaporador. Qual o possível problema? Tensão na resistência de gelo Kali, utilizando mate ou autoteste, que é para verificar, né? Que é o instrumento da própria Electrolux, né? Resistência ômica da resistência de degelo. O que mais que você tem que estar verificando? O fusível térmico. Quem mais tem que estar verificando? A tensão no sensor de degelo. E assim por diante. Então, para cada defeito, por isso que ele chama aqui o diagnóstico de falha, matriz de falha, para cada falha dessa, você pode estar vendo aqui a possível causa ou origem elétrica, tá? E está associando. E aqui tem uma árvore de defeitos, que é interessante, que é para você seguir. Por exemplo, falha no sensor. Falha apresentada no painel, mensagem de alta temperatura. Vê o código no canto inferior direito do painel. Aí você, de acordo com o código, você segue. O valor do sensor medido pelo MAT está próximo ao valor do compartimento do freezer? Se sim, você vem para cá, verificar mau contato. Se não, você continua descendo. A conexão do multiflow freezer até a placa de potência está dando continuidade? Aí, se não, você segue para cá. Se sim, você segue para cá. Então, o manual de serviço técnico, ele te dá basicamente aqui a possível falha e como proceder passo a passo, né, testando cada componente. Infelizmente, a gente não tem isso de maneira de fácil acesso, né? Mas a gente pode conseguir, né, com pessoas que já trabalham bastante tempo na área aí, ou até mesmo o pessoal da rede autorizada que possa estar passando. Infelizmente, o fabricante faz questão de colocar aqui, ó, este documento não pode ser reproduzido ou fornecido a terceiros sem autorização da Electrolux. Ou seja, para poder você ter acesso de maneira regular, você precisa da autorização da Electrolux. Só que se você entre em contato com a Electrolux, a primeira coisa que ela pergunta se você é da rede autorizada, tá? Ela só fornece esse manual para quem é da rede autorizada. Mas tem alguns aí manuais, deem uma lida neles também, para vocês se interarem um pouco mais aí, tá na pasta. Tá? Para vocês terem acesso.